Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria pelo menos 6 horas afiando o meu machado. Essa frase, supostamente atribuída a Abraham Lincoln, é uma frase que remete à necessidade da preparação para qualquer tipo de atividade. E por que nós selecionamos essa frase para iniciarmos este nosso vídeo, este nosso encontro? Simplesmente porque nós damos muita importância para o preparo. E como nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre o Reiki e sobre o Reiju, nós achamos bastante interessante que iniciássemos a fala com esta frase, porque muita gente costuma dizer que em Reiki não é necessário que se faça o Reiju ou a sintonização. Ou também outras pessoas dizem que um curso de Reiki ele pode ser algo bastante abreviado porque o Reiki é simples. Sim, isto é verdade. O Reiki é uma prática bem simples porque está assente em 5 princípios e 3 pilares, ou 3 pilares e 5 princípios muito fáceis de qualquer pessoa interpretar e pô-los em prática. Novamente eu grifo, prática. Então quando alguém diz que é capaz de preparar um praticante de Reiki, como costumam chamar por aí de reikiano, em algumas horas ou meio período, em um dia ou em meras 4 aulas, o que a pessoa está fazendo na realidade é dar uma breve noção do que se trata o Reiki, mas não está formando um terapeuta de Reiki. Baseando-nos então nesta frase, nós percebemos que para que nós possamos dizer que praticamos o Reiki, é necessário que nós perpassemos uma jornada. Eu sempre gosto de utilizar esse termo, jornada, porque a jornada indica um período de aprendizado, não se resume absolutamente em meras 4 aulas, ou então em algumas horas durante um dia, um café, um retiro espiritual com algumas instruções. É uma jornada e essa jornada começa quando o mestre escolhe o seu discípulo. Sim, o mestre escolhe o seu discípulo porque é assim que o Reiki originalmente era transmitido oralmente, quando um mestre escolhia o seu discípulo, seguindo as melhores tradições japonesas, em que quaisquer práticas, as práticas de artes marciais, não havia a possibilidade de o discípulo escolher seu mestre. Sempre era o mestre que escolhia o seu discípulo, porque ele quer aquele mais interessado, mais preparado, que vai mostrar o melhor engajamento com o aprendizado ou com o saber que ele haverá de entregar àquela pessoa. Então ele não vai perder tempo com qualquer pessoa. A pessoa especuladora, a pessoa meramente curiosa. Ele quer aquela pessoa que realmente tem a disposição para o aprendizado e vai levar adiante. Não termina, portanto, para esse discípulo o ensinamento quando ele se vê livre para seguir a jornada sozinho. Porque muita gente faz simplesmente o seguinte: terminei o meu curso, peguei um certificado, agora eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. O Reiki é para a vida, o Reiki é para toda uma vida. É uma filosofia, como nós já dissemos, assente em 5 princípios. Os princípios que devemos levar para toda a vida e 3 pilares que também devemos praticá-los todos os dias para que consigamos atingir o empoderamento, ou o Satori, que é a iluminação. Muito importante, então, lembrarmos, quando falamos de iluminação, que a proposta do nível 1 de Reiki, o nível Shoden, é justamente esse despertar consciencial. Mais uma vez, 4 aulas ou meio-dia de um retiro espiritual ensinando algumas práticas não resolverá o problema do aprendizado de Reiki. Aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, quando nós decidimos aprender o Reiki, nós temos que levar em conta que haverá um momento chamado Reiju, que eu vou falar sobre o Reiju mais adiante e o porquê. Mas o ciclo ou esta curva de aprendizagem exige, portanto, as teorias
que são de curial importância, também nas teorias algumas práticas que são implementadas pelo mestre, visando o quê? E essas práticas podem ser variadas, porque o mestre impõe as práticas de acordo com a condição do aluno, aquele que tem uma maior facilidade de assimilação, aquele que tem um maior potencial de desenvolvimento psíquico. E guardem também este termo, psíquico. Então a parte teórica, a parte dos treinamentos ou adestramentos mentoemotivos, adestramentos psíquicos, e a última etapa seria a etapa do Reiju. Muito importante, porque é no Reiju em que o mestre passa as orientações finais, as orientações que ele acha que vão, que ele entende, aliás, que vão mesclar ou aglutinar todo aquele ciclo de aprendizado para aquele determinado momento. No Reiju é também onde o mestre percebe as eventuais dúvidas que deverão ser dirimidas naquela oportunidade, já que o aluno passará a perpassar um caminho mais ou menos liberto ou livre da tecnicidade que é transmitida através do mestre. Ele estará migrando para a possibilidade de um nível 2, e ainda que ele não faça o nível 2, ele deverá ter já o empoderamento, ou um certo empoderamento, para conseguir a sua equilibração. Guardem também equilibração, porque na sua equilibração é que ele vai colher os melhores resultados quando, por exemplo, ele precisar doar o reiki para um familiar, para um parente, uma pessoa que estiver em desequilibração dentro do seu lar, como nós costumamos ensinar em o método Dominando o Reiki original e também em o método Vida Desperta com Reiki, que somente no nível 2 é interessante que você comece a cuidar do outro, porque esse nível foi criado justamente com essa finalidade. O nível 1 é para cuidar de si mesmo, é o nível que nós aprendemos o autocuidado. Então, quando o aluno tiver esse empoderamento, e o mestre irá perceber isso quando ele fizer a avaliação da resposta que o aluno irá dar durante a sintonização, e fará os ajustes necessários, mostrando para o aluno por que naquele momento de imersão, que será o Reiju, uma parte será uma imersão no seu desenvolvimento, na sua capacidade de introspecção, de entrar num estado de êxtase, um estado alterado, um estado meditativo, para se ver envolvido àquela egrégora que nós costumamos chamar a egrégora dos mestres ascensionados, da hierarquia do Reiki, dos mestres ascensionados do Reiki. E ele perceberá nessa imersão, ele sentirá esse envolvimento e ele dará um feedback. E neste feedback, o mestre é capaz de fazer ajustes finos sobre as instruções que lhe foram transmitidas durante toda essa curva de aprendizagem. Então, o Reiju não é uma mera cerimônia para você entregar um certificado. Se alguém trata o Reiju dessa forma, como uma mera cerimônia, é porque precisa estudar mais o Reiki. Quando nós falamos também de empoderamento energético e psíquico, é porque muita gente costuma dizer que não, eu fiz o Reiki em quatro aulas de 1 hora cada aula, 4 horas, ou tive um retiro espiritual aí com um determinado mestre e na metade do dia ele já tinha ensinado tudo que eu preciso saber de Reiki. Portanto, o Reiki, para mim, é a imposição de mãos. O Reiki não é uma mera imposição de mãos. Ele é um agente transformador em nível 1 do próprio indivíduo, e a transformação só ocorre no processo de integralidade, mente, emoções, e conhecer os aspectos de interação destes dois componentes primeiros com os seus aspectos fisiológicos, porque em nível 2 nós teremos que aprender a detectar o Biosen, ou seja, o desequilíbrio, para que possamos utilizar uma técnica que é ensinada em nível 2, que é o Biosen Reikan-Ro. E se não fizermos esse trabalho primeiro de desenvolvimento psíquico, nós não conseguiremos, obviamente, avançar para outros aprendizados mais
mais dilatados, mais avançados. Eu usei o termo avançar e então não queria ser repetitivo, mas redundâncias à parte, não poderemos avançar para métodos mais avançados. A outra coisa que nós gostaríamos de dizer é que se não entendermos a necessidade do Reiju, a necessidade desse aprimoramento psíquico, desenvolvimento e aprimoramento psíquico, obviamente nós teremos problemas quando formos tratar do outro. É claro, se você não tiver essa predisposição para ser um terapeuta, e todas essas coisas nós falamos em um método Vida Desperta com Reiki, porque é um método com mais de 100 aulas, em que a proposta é justamente formar terapeutas com base, obviamente, no Reiki, mas passamos outras práticas integrativas e complementares como instrução para que possam ser utilizadas também no trabalho terapêutico. Porque o objetivo é formação de terapeutas em um método Vida Desperta com Reiki. Então, quando nós passamos todas essas instruções, é porque nós queremos que, em nível 2, o aluno já esteja preparado para encarar algumas circunstâncias adversas que poderão surgir. Nós conversamos essa semana com uma aluna nossa, que começou a ser aluna nossa há pouco tempo, mas ela já vinha de um outro curso e já vinha praticando Reiki habitualmente, tá? Habitualmente junto com um grupo de praticantes de Reiki. E nós explicamos isso a ela, porque é muito comum, ao concluir um curso de Reiki, o indivíduo, o aluno, dizer o seguinte: olha, eu me aproximei de certa pessoa e eu tive um desconforto e cheguei a passar mal, tive que interromper a sessão. Por que isso acontece? Eu já falei aqui no canal, já falei no Instagram várias vezes. Isso é muito comum de acontecer. Porém, embora seja comum, não é normal. Não é normal. Só acontece porque a pessoa não estava preparada psiquicamente, vibratoriamente, para se defrontar com determinadas circunstâncias. Às vezes a pessoa já passou por um processo de enfermidade bastante difícil e ela soube lidar com este processo ao longo da jornada e também aprendeu a lidar com isso com o Reiki, e o Reiki potencializou a sua recuperação. Mas isso não significa que ela está preparada para se defrontar com uma pessoa, um cliente, um paciente, um consulente com a mesma problemática. Por quê? Porque os registros do trauma passado, eles ainda permanecem em algum setor da alma, e quando ela se defronta com uma situação análoga, existe um gatilho disparador que faz fluir aquele trauma, aquelas emoções à flor da consciência, e nisso ela entra em desequilibração, o que não poderia, porque ela precisa estar equilibrada para equilibrar o outro. A outra questão são os aspectos de ordem espiritual, porque se cremos na imortalidade, cremos então que somos, vez por outra, ou todas as vezes, ou todos os minutos da nossa vida, acompanhados por inteligências invisíveis. E estas inteligências podem ser nossos guias, como também podem ser outras a nos testar, a nos provocar, ou que simplesmente por curiosidade se aproximam de nós. E chegando um cliente, um consulente nestas condições, mal acompanhado, se nós não fizermos um preparo devido, e toda essa preparação é reforçada no Reiju, é reforçada no momento da instrução final do Reiju, se a pessoa não estiver, se o terapeuta não estiver bem preparado, ele é capaz também de assimilar aquele campo vibratório, entrar na mesma frequência daquele campo vibratório, que é de ordem desqualificada, e atrapalhar consequentemente o seu trabalho terapêutico. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser, e o Reiju tem a sua razão de ser. Nós falamos bastante sobre isso no método Dominando o Reiki original. Nós resgatamos os princípios originais do Reiki para mostrar como eles têm valor, para que nós não pensemos da seguinte forma: olha, eu posso fazer as coisas à minha maneira, porque a minha maneira também funciona. Sim,
Funciona em algum momento, mas certamente não funcionará em todos os momentos, porque entre os aprendizes de Reiki existem dois tipos. Existe o aprendiz que não tem qualquer qualificação de sensopercepção ou qualquer qualificação sensorial. E existe aquele que já tem uma sensibilidade aguçada para várias coisas. Ele vê, ele sente, ele ouve várias coisas. A diferença entre ambos é que o primeiro tem toda uma trajetória a fazer para o seu desenvolvimento psíquico. O segundo já tem uma predisposição de desenvolvimento sensorial que lhe permite se conectar com determinadas circunstâncias. Mas, entre os dois alunos, qual é o aluno que eu prefiro? E eu vou dizer, eu prefiro aquele que não tem qualquer desenvolvimento sensoperceptivo. Por quê? Porque ele vai começar do zero, vai se adestrar e vai se tornar um aluno melhor do que o segundo, que confia mais nas suas possibilidades sensoriais do que propriamente na sua qualificação intelectual e psíquica. Para quem é espiritista, bem sabe que grande parte daqueles sensitivos são pessoas que têm a sensopercepção como uma característica de faculdade orgânica, que é o corpo que tem algumas características que permite uma maior liberdade ao espírito e, portanto, este é capaz de interagir com o meio da dimensão que não é própria da matéria, que é a dimensão espiritual. E ele se conforta com isso e deixa de fazer o seu desenvolvimento de uma bagagem que ele vai carregar por toda a imortalidade. Ele simplesmente confia na percepção ou nos sentidos que lhe são favorecidos por esta certa liberdade que o corpo, em suas características mediúnicas, digamos assim, lhe permite. Então, este também é facilmente manipulado. Caso ele confie demasiadamente nestas circunstâncias, ele é manipulado pela sua própria imaginação, muitas vezes. E o outro não. O outro vem conquistando gradualmente através do trabalho que nós mencionamos no começo da nossa fala. Ele tem 8 horas para cortar uma árvore e ele afia o seu machado durante 6 horas. Quem vai cortar a árvore mais facilmente? Aquele que tem uma faculdade caracterizada por uma liberdade orgânica ou aquele que se preparou mais e mais? Certamente o machado mais afiado é quem dará a resposta. Eu espero que esta nossa explicação tenha dirimido uma série de dúvidas. Se dirimiu, deixe seu comentário. Se ficou confuso, deixe seu comentário aqui para nós também. Nós responderemos sempre com o maior prazer. Eu desejo a você que tenha uma boa vida.